Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletro e hoje nós vamos estudar sobre forças intermoleculares. Tá joia? Vamos lá então? Forças intermoleculares. Tá? Forças intermoleculares. Tá aqui. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam que nós vamos tratar sobre forças intermoleculares. Isto porque há existência de forças intramoleculares, tá? A diferença é que as forças intermoleculares é entre as moléculas. Uma força existente entre as moléculas. As forças intramoleculares é no meio da molécula, no átomo, no centro do átomo, tá? Então essa que é a grande diferença e vai adotar, né, outras nomenclaturas e outras classificações, tá joia? Então, essas forças intermoleculares, né, que intermediam aí entre as moléculas, são favoráveis, né, de acordo com as suas forças, né? Isso porque essas forças são propriedades que geralmente são propriedades físico-químicas que nós vamos associá-las a esses compostos, e compostos se comportam de forma diferente devido a essas forças intermoleculares, tá? Uma vez agregadas. Então, beleza, olha só a sequência. Você assistiu a aula de ligações químicas. Se você não assistiu, vai lá assistir do card. Senão você não consegue pegar a aula de hoje. Aí, depois você pega lá ligações químicas, que você monta a estrutura, conhece a molécula, você vai construir uma geometria para ela. Também vai aparecer no card aí agora. Depois da estrutura, eu montei a geometria, vou falar sobre sua polaridade. Molécula é polar ou apolar? Aí vai lá também lá no card. E depois, você vai parar aqui nas forças intermoleculares, que é onde você vai dizer que tipo de força ela atua, que é existente. E aqui existem basicamente 3 tipos de forças. Tá? Eu vou vir do maior para o menor. A primeira delas é a ligação de hidrogênio. E o que eu tenho aqui nessa ligação de hidrogênio? Essa ligação de hidrogênio ela é a mais forte de todas. Vou colocar um mais aqui, ó, para sinalizar que ela é a mais forte de todas, tá? Isso porque ela segue um mecanismo que é o seguinte, um mecanismo totalmente didático, tá? Que é o hidrogênio e o famoso FON. Ricardo, eu conheço esse FON aqui, hein? Exatamente. É daquela fila da eletronegatividade, tá? Fui ontem no... Aí você completa. Então, flúor, oxigênio e nitrogênio. Se você tiver hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio, qual é o tipo de força atuante intermolecular? Ligação de hidrogênio. É a ligação mais forte que tem. Gente, por favor, não é ponte de hidrogênio, é ligação de hidrogênio. Ponte de hidrogênio não existe desde 1980. Uma recomendação de um PAC, ó, muito antiga e que, infelizmente, contemporaneamente, os professores, né, em pleno século aí, século do Elon Musk, o pessoal está insistindo em utilizar a nomenclatura ponte de hidrogênio. E não é ponte de hidrogênio. Não existe mais ponte de hidrogênio. Geralmente chegou a essa conclusão que não existe ponte nenhuma, tá? Para vocês terem noção, essa nomenclatura ponte, ela não é mais utilizada em nenhum local da química, tá? Só mesmo professores que se negam a utilizar a nova nomenclatura que está na corrente. Eu falo isso porque já vi diversas vezes ponte até de enxofre, ponte de oxigênio, e são conteúdos totalmente descontextualizados na atualidade, tá? Então não é ponte de hidrogênio. Já vi muitos professores de biologia também falar ponte de hidrogênio, minha vontade foi de sair da sala, porque qualquer aluno meu que já tem aula comigo,
sabe que é a ligação de hidrogênio, ele já fica até em pânico quando ouve ponte de hidrogênio, tá? Então, ligação de hidrogênio, existem artigos científicos que vão tratar disso, tá? Beleza. Qual é a próxima força? A próxima força é o que nós chamamos de dipolo permanente. Dipolo permanente. Tá? Existem algumas biografias que vão chamar de forças de Kinson. Tá? Força de Kinson. Tá? Esse tipo de força ele é uma força intermediária. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos. Tá? Mais ou menos. É uma força intermediária, ela não é forte, ela é intermediária. Tá? E aí é o seguinte, esse tipo de força, ele acontece, adivinha, com moléculas polares. Ah, que beleza! Então, se eu já disser a polaridade, automaticamente vai ser dipolo permanente? Sim, tá? Então é só você lembrar, ó, dipolo permanente acontece com moléculas polares, tá joia? Dica de ouro, tá? Então por isso não vai ser tão forte quanto a de hidrogênio. Eu também tenho uma outra força, que é a mais fraca, que se chama dipolo induzido. Dipolo induzido. Tá? Alguns vão também falar sobre dipolo induzido e dipolo instantâneo. Ou ainda forças de Van der Waals. Ou ainda forças dispersivas de London. Enfim, tem uma infinidade de nomes. Em se tratando também tem a forças de Debye, tá? Então, né, vamos anotar, tem forças dispersivas de London, de Van der Waals, de Debye, existem, né, vários tipos de nomenclaturas, é tudo a mesma coisa. E aí, veja bem, essa é a força mais fraca que existe, tá? É mais fraquinha. Por quê? Porque acontece com moléculas apolares. Ok? Então você já tem toda uma estrutura aqui montada, ó. Ligação de hidrogênio, por quê? Porque segue o mecanismo H-FON, hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio. Tem o dipolo permanente, porque acontece com moléculas polares, né, também chamado de força de Kinson. E tem também o dipolo induzido. Por quê? Porque acontece com moléculas apolares. Então a dica é essa, ó, moléculas, né, que tem dipolo induzido, é por quê? Ó, dipolo induzido, moléculas apolares, vogal com vogal, tá? Então vamos aos exemplos? Vamos lá. Exemplos. Aí tá lá o H2. Que tipo de força que eu vou ter aí? Ligação de hidrogênio, dipolo permanente ou dipolo induzido? Se você for ver, essa substância simples, hidrogênio, ela é apolar. E se ela é apolar, qual é a força de interação entre essas substâncias de H2? Vai ser dipolo induzido. Porque é apolar. Então é uma tarefa que você já fez antes, você só vai repetir aqui. Vamos supor agora a molequinha de H2O. E aí, qual vai ser a força? Ligação de hidrogênio, dipolo permanente ou dipolo induzido? Bom, você sabe que a molécula de água vai seguir aquele mecanismo H-FON, não vai? Ó.
H-FON. Por quê? Porque é o hidrogênio ligado ao oxigênio. Olha aqui, ó. Hidrogênio ligado ao oxigênio. Por isso, vai ser ligação de hidrogênio. Ah, ligação de hidrogênio. Mas, Ricardo, a molécula de água também não é polar? É polar. Também poderia ser dipolo permanente, dipolo permanente? Poderia. Mas por que eu não vou colocar dipolo permanente? Porque a ligação de hidrogênio é mais forte que a permanente. Então, a gente tem que colocar o mais forte, tá? Então, estou trazendo essa ideia de que pode repetir forças sim, tá? Porque você só tem duas polaridades, mas para três tipos de forças. A diferença é que a ligação de hidrogênio vai seguir esse mecanismo de H-FON. O que, por exemplo, não existe H-FON na substância H2. Tudo bem? Por exemplo, aí você tem aqui o CO2. CO2, você já sabe que é uma molécula apolar. Por isso vai ser o quê? Dipolo induzido e dipolo induzido. Amônia, NH3, é uma molécula polar, mas segue o H-FON. Ó, é o hidrogênio ligado a nitrogênio. Então, também será a ligação de hidrogênio. Então, qual é a força mais forte aí? A interação mais forte? Ligação de hidrogênio para a molécula da amônia. Tudo bem? E o HCl? Ó, não segue o H-FON. É polar. Então, vai ser dipolo permanente, dipolo permanente. É uma força intermediária, tá? E assim por diante. Tudo bem? Seguiu o H-FON, é ligação de hidrogênio. Não seguiu o H-FON, provavelmente vai ser polar. E aí, se for polar, é dipolo permanente. Se for apolar, é dipolo induzido. Mais um aqui, ó, HF. Ó, não segue o H-FON? É hidrogênio ligado a flúor. Então, ácido fluorídrico vai ser ligação de hidrogênio. Tudo bem? Então, por isso que nós fazemos, né, desta maneira e desta forma. Joia? Então é isso aí, pessoal. Lembrando que essas anotações estarão disponíveis para você no formato PDF, né, disponível para vocês fazerem o download. Então, espero que vocês tenham compreendido e entendido essa aula. Até a próxima. Valeu!